Estamos de volta com o Panorama TVC e agora falamos sobre saúde emocional dos trabalhadores. Existe uma síndrome chamada de burnout, que diz respeito a um esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Eu estou aqui no estúdio com os advogados Thaisa Furlan e Gustavo Esquive, que vão falar sobre esse assunto. Boa tarde, muito obrigada pela participação de vocês. E, bom, vamos começar falando então. O Gustavo é coordenador da Comissão de Direito do Trabalho e Processos do Trabalho da OAB Rio Preto. E a Thaisa, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra e membro da comissão também, não é, Thaisa? Vamos falar um pouquinho então sobre essa síndrome. De acordo com o Ministério da Saúde, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento desse trabalhador, causado por algumas cobranças aí do ambiente de trabalho, mas os detalhes vocês vão me falar então. E a OAB Rio Preto vai realizar uma palestra, né, um grupo de estudo sobre esse assunto. Thaisa, o que essa palestra vai trazer aí para os profissionais? Quem pode participar? Oi, boa tarde. Gostaria de agradecer a participação, agradecer ao Dr. Gustavo. A gente tem como intuito levar a OAB a questão da discussão desse tema, seja para a questão da população, para os cidadãos, para a gente conseguir, com isso, conversar sobre o que é esse conceito, quais são os sintomas, né, que a burnout, ano passado, foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como a doença decorrente do trabalho. Então, a gente tem aí, por toda a questão, o esgotamento, que é o burnout, a combustão completa, e a pessoa chega num ponto dela não conseguir mais entender quem é ela. Então, a gente tem com isso o fortalecimento também de outros advogados e da gente fazer esse debate para conseguir identificar melhor e formas da gente prevenir isso na sociedade. Bom, essa palestra vai ser no dia 30 de agosto, não é às 7 da noite, na sede da OAB Rio Preto, é isso? E você trouxe aqui algum material para a gente também que fala sobre essa realidade com as tecnologias, o mundo digital. Isso piora essa situação. Sim. A questão da tecnologia, principalmente no nosso período da pandemia, né, a gente tem aí a disseminação do teletrabalho, ao mesmo tempo que ela ajuda por algumas questões de facilitar, de aproximar, a gente tem a questão também, que é o que a gente vai abordar na palestra, da dificuldade do direito à desconexão, que é justamente a pessoa o tempo inteiro ter essa cobrança de eu fazer um resultado pelo WhatsApp, estar conectada ao e-mail, e com base nisso, determinar um fim da jornada do trabalhador, ou seja, uma pausa também para um momento de descanso, da alimentação, que junto tudo isso incorre numa consequência da pessoa não conseguir mais determinar, né, quem é ela, até onde é o momento dela trabalhar, dela estar com a família dela. Então, são todas essas cobranças que às vezes se traduzem em cobranças excessivas, além da jornada e também do que ela tem que fazer ali no trabalho e fora desse trabalho. Certo. E, Gustavo, você como coordenador, né, dessa área do direito do trabalho aí na OAB Rio Preto, quais são as reclamações, então, que esses profissionais trazem? São essas que a Thaisa falou? Quais são essas cobranças excessivas por parte dos empregadores? Sim, basicamente, todas as pontuações que a doutora Thaisa fez aqui são o que a gente costuma ouvir, né, de reclamação dos trabalhadores. E a gente estava até conversando isso antes de entrar aqui, que essa palestra ela é importante não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores entenderem que tratar os funcionários dessa forma, que leve a um esgotamento, a uma síndrome de burnout, hoje é inaceitável. Então, assim, se não tiver a mudança dessa postura no tratamento aos empregados, isso aí vai ter consequências na Justiça do Trabalho depois. Tem consequências, então? De que forma? Esse trabalhador pode chegar até a Justiça, enquadra em assédio moral? Como é que fica isso? Sim, isso pode ser enquadrado como assédio moral. O empregado também, dependendo do grau de esgotamento, do grau de assédio que for imposto contra ele por parte da empresa, ele pode, inclusive, pleitear na Justiça o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é, assim, grosso modo dizendo, como se o funcionário desse uma justa causa na empresa. Então, ele chega, menciona o que aconteceu e esse contrato ele é rescindido e ele recebe tudo o que ele receberia caso ele fosse demitido sem justa causa. Em casos extremos, isso é possível também, além de uma indenização por danos morais, caso fique comprovado a ocorrência desse assédio no processo.
É importante ressaltar também que nem sempre essa cobrança gera resultados melhores na empresa, né? Pelo contrário. Pelo contrário, muitas vezes o ambiente de trabalho hostil, ele acaba gerando o efeito oposto, né? O trabalhador, ele começa a ir trabalhar desmotivado, ele começa a errar mais, o desempenho dele já não é o mesmo que ele tinha num ambiente de trabalho saudável. Então, tudo isso, além desse prejuízo que pode decorrer de um processo, ele gera o prejuízo no dia a dia da empresa, né? Com a entrega de resultados piores por parte do funcionário. Certo. E, Thaisa, quais são os sintomas, assim? Como que a pessoa sabe que ela está chegando nesse momento de esgotamento, né? É claro que precisa ter um diagnóstico de um profissional de saúde mental também, né? Sim, porque quando a gente está falando da burnout, a gente está falando de várias, desde a questão da saúde física e com o envolvimento também da saúde mental. Então, como saúde física, a gente pode aprontar desde a questão de dores de cabeça, muita fadiga, distúrbios gastroalimentares, dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar nas tarefas, porque a pessoa está tão fadigada, tão cansada de estar ali, que ela não tem força para fazer o mínimo necessário. Além das questões sociais também, essa pessoa vai ter uma tendência a se isolar, justamente para conseguir poupar o mínimo de energia para realizar suas funções, apresentar, né, em casos maiores, a questão da depressão, da ansiedade. Então, é algo que precisa ser investigado, porque é uma somatória de todos esses fatores. E também um sentimento de impotência muito forte perante a realização de todos os trabalhos ali. É importante que o empregador, lá, as pessoas em cargo de chefia, estejam conscientes disso, né? De que, inclusive, como o Dr. Gustavo falou, pode levar a um processo, né? Sim. Até porque a questão da manutenção da salubridade, que a gente fala que é manter um ambiente de trabalho salubre, é uma responsabilidade, desde a questão da empresa e também das pessoas que estão à frente disso, porque nada mais é uma questão humana, né, que nem o doutor falou, da gente estar todo mundo envolvido. Então, é importante que os líderes, todos estejam empenhados também em ter essa saúde como uma meta dentro da empresa. E o trabalhador que se sentir esgotado, sentir que alguma coisa não está certa, ele pode se afastar sem ter prejuízos no trabalho. Essa questão do afastamento, ele precisa passar por um médico para avaliar toda essa situação. E desde que isso seja constatado por um laudo, ele pode pedir o afastamento, tá? De modo que ele não tenha esse prejuízo, sim. Tá certo. E, Gustavo, a OAB traz, então, essa palestra, né, essa oportunidade aberta ao público, não é? E como é que estão os trabalhos das comissões? Vocês sempre promovem eventos também abertos a profissionais de diferentes segmentos, com foco também no direito, né? E essa participação do público, como é que está? Sim, os eventos da OAB, eles são abertos ao público em geral, não são restritos aos advogados. A maioria dos eventos que realizamos na OAB, eles são de forma gratuita e abertos a estudantes, não só estudantes de direito, por exemplo, no caso da palestra aqui do grupo de estudo da doutora Thaisa, que também comunica bem ali com o pessoal da psicologia, essa área também é um tema interessante. Então, o grupo de estudo, a intenção é realmente promover o debate de temas atuais, de temas relevantes a toda a sociedade, não só aos profissionais do direito. E fica o convite aí, não só aos advogados, aos estudantes de direito, mas a todo o público que quiser participar. Vai ser no dia 30 de agosto, às 19 horas, lá na sede da OAB. Tá certo, fica o convite então. Nós temos aí as informações, o WhatsApp, para quem quiser mais informação, é o WhatsApp da OAB. Vou pedir para colocar aí na tela. E então, a Thaisa, que vai ser a palestrante, deixar o seu convite também, para quem quiser participar. Sim. Deixa toda... lembrando que também é um evento à população, então quem quiser também entender um pouco mais sobre o que é isso, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês, boa tarde.